alegria. Vamos lá, gente? Nós estamos aí numa série chamada Eu Sou. Então, nós estamos passeando pelo livro de João já há algumas semanas. Te encorajo a depois assistir todas as outras pregações aonde Jesus está revelando quem Ele é a partir dessa declaração Eu Sou. Então, hoje eu vou ter a alegria de fechar essa série com João 15. Você pode abrir aí a sua Bíblia. João 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E aí você pode acompanhar aí na sua Bíblia comigo. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós te agradecemos, porque aqueles homens ouviram isso pessoalmente, mas tantos anos depois, nós também podemos ter acesso a essa declaração nessa noite. E é uma declaração que muda a nossa vida. Então, nessa noite nós pedimos, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é personalizar essa mensagem a cada coração aqui, trazer clareza, Pai. Independente de como nós chegamos aqui, todos nós nos unimos agora, debaixo da atenção da Tua palavra. Nós rejeitamos tudo aquilo que milita e tenta tirar a nossa atenção agora, para que juntos possamos ouvir a Tua palavra. O Senhor, nessa noite, se apresenta: eu sou a videira verdadeira, e que o nosso coração esteja aberto para compreender, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, esse texto é João 15. Hoje de manhã, quem falou foi o Schenkel. Estava ouvindo ele e pensando, se até para o Schenkel, né, que ele falou que João 15 é um texto e tanto. Quero muito te encorajar a se debruçar sobre ele nos próximos dias. Tem muita riqueza a respeito do Evangelho aqui em João 15. Nosso tempo aqui, obviamente, é limitado, mas eu oro ao Senhor para que tudo que a gente vai dizer aqui seja suficiente, não para que você compreenda, mas para que desperte mais fome. Você sai daqui com mais fome. Então, nosso tempo aqui vai girar em torno de: quero apresentar para vocês, entre aspas, esses personagens principais aí, videira, ramo, agricultor, fruto, mas quero permear toda essa palavra a partir desse verbo permanecer. Então, quero que você tenha isso em mente para juntos nós construirmos essa mensagem essa noite. Meus irmãos, João 15... ele está dentro daquilo que nós conhecemos como o discurso da despedida. E ele vai ali de João 13 até João 17. Quero chamar a sua atenção que as palavras de alguém que está caminhando para a morte são palavras extremamente importantes. E nós vamos encontrar isso de João 13 até João 17. Quando João vai escrever aqui para a gente, então, esse capítulo 15, Jesus já ceiou com os discípulos e ele está ali dando os conselhos, está falando com aqueles homens. Quero chamar a sua atenção que nesse momento, João 15, Judas não está mais entre eles. Isso é muito importante e lá na frente a gente vai entender, mas nesse momento desse discurso,
desse ensino e também desse consolo que Jesus entrega para aqueles homens. Judas não está mais com ele. Jesus sabe que vai ser crucificado. Ele sabe que o caminho ali estava levando ele para aquela cruz. Gente, eu imagino que o clima, naquele momento, era uma mistura de tá acontecendo, mas vai acontecer mesmo. Foi isso que eu entendi, tá certo que nós entendemos. Há um clima que eu diria que quase seja possível tocar com as próprias mãos naquela noite, naqueles dias, né, que antecedem a crucificação. E existe, gente, uma pergunta silenciosa no coração daqueles discípulos. Como é que nós vamos continuar quando Jesus não estiver mais fisicamente entre nós? Como é que nós vamos continuar? E é nesse cenário que Jesus vai declarar: eu sou a videira verdadeira. A videira, gente, não era uma árvore desconhecida para eles. A videira era algo muito comum, fazia parte ali da agricultura deles. A videira também era um símbolo que existia ali no templo, existia um símbolo de uma videira. E a Israel foi chamado de videira. E aqui eu não quero me aprofundar nisso. Também te encorajo a ver hoje de manhã o Schenkel passeou por todo o Antigo Testamento, trazendo esse entendimento. Mas eu quero mencionar que então Israel, ele é chamado de videira do Senhor. Lá no Salmo 80, vai dizer que essa videira foi tirada do Egito e foi plantada ali então em Israel. E aí toda a história que se desenrola, porém, Israel não foi capaz de cumprir fielmente aquilo que era proposta para eles. Mas agora um judeu, e a história de Israel continua a se desenrolar, agora um judeu diz: eu sou a videira verdadeira. Nós não cremos que houve uma substituição. Israel continua no plano de Deus. Tanto continua que é um judeu que vai declarar isso. Eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus vai assumir esse lugar de fidelidade perfeita. Ele é o israelita perfeito. Ele é o judeu perfeito. Então, agora, para que a gente entenda a construção dessa mensagem, eu quero que você visualize aí na sua mente o que é uma videira. Literal, a videira lá. Você sabia, gente? Eu não sabia. Esse negócio de preparar a pregação é o máximo, que você aprende, né? A videira não é necessariamente chamada de árvore, mas de uma planta. Eu não sabia, gente. E aí, é uma planta. Eu quero que você visualize aí, então, agora uma videira. E a gente vai imaginar aí um troncozinho, sabe? Imagina aí um tronco grossinho, não é nada, não imagina uma árvore, porque não é. Imagina aí, então, um tronco um pouquinho grossinho. Agora você vai imaginar aí vários ramos ou galhos, vários galinhos saindo desse tronco. Agora você vai imaginar que tem várias folhas ali da videira. E agora, mais fácil ainda, você vai imaginar que tem um cacho de uva penduradinho nesse ramo. Visualizou? Porque isso vai ser muito importante para que a gente compreenda o que Jesus está nos ensinando com essa declaração. Eu sou a videira verdadeira. Então, nesse cenário, nós vamos ter Jesus se apresentando como a videira, ele vai apresentar o Pai como agricultor, ele vai apresentar eu e você, então, como esses galinhos, esses ramos, e aí ele vai dizer de um resultado, que são os frutos. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque há uma naturalidade quando nós olhamos esse texto. E, infelizmente, acontece com muitos de nós de olharmos sobre a perspectiva do fruto, né? Então, como gerar fruto? Então, 5 passos para gerar fruto. O que fazer para gerar frutos bons que serão vistos? Existe aí uma mentalidade desse século que nos leva a olhar, mas eu quero chamar a sua atenção para a imagem que governa João 15. A imagem que governa João 15 é a
videira. A videira é a imagem que todo desenrolado discurso de Jesus vai vir a partir da videira. Jesus aqui em João 15 não está somente nos ensinando a um comportamento espiritual ou então um comportamento moral, mas ele está revelando a estrutura da nossa vida. E a estrutura da nossa vida é a videira. Tudo nesse texto nasce a partir da videira. E a videira, gente, também, esse eu sou a videira, esse termo eu sou, também não era desconhecido para aqueles homens. Lá no Êxodo, se você um dia quiser dar uma lida aí, em Êxodo nós vamos ter aquele encontro emblemático de Moisés com a sarça ardente. Então Moisés está ali no deserto, depois de ter vivido toda uma história que de longe parece filme de Hollywood, né? Acontece de tudo. Ele agora então está no deserto e ele está ali cuidando dos animais. Ele se desloca um pouco, ele está ali no Monte Horebe, quando de repente ele vê uma sarça pegando fogo. Sarça pegando fogo no deserto não é algo extraordinário, porque é deserto, é muito quente, mas ela não se consumir é extraordinário. Aí não bastava ela não se consumir, sai uma voz do meio daquela sarça. Você já estava andando assim, teve uma planta que falou com você? Você concorda que é extraordinário? Eu imagino ele olhando para os animais, para um lado e para o outro. Era a sarça. E tem uma voz ali. Então, se desenrola ali uma conversa muito profunda. E quando Moisés pergunta quem é ele, ele responde emblematicamente: eu sou. Ou tem algumas traduções que vai ser: eu serei o que serei, conectando a esse Deus a qualquer momento da história, ele eu sou. Então, esse termo eu sou já era conhecido, mas olha que maravilhoso. Um dia Moisés então tem esse encontro com Deus através de uma sarça. Agora esses homens estão pessoalmente olhando e ouvindo eu sou. Isso é extraordinário. Aquilo que fez parte da história da vida deles estava agora diante deles, declarando pessoalmente: eu sou a videira verdadeira. Eu imagino que consolo para aqueles homens ouvirem isso. Então, gente, esse eu sou, ele nos convida nessa noite a entender: eu sou a videira verdadeira. E olha que interessante, ele não diz eu me pareço com uma videira. Ele não diz assim, olha, em alguns aspectos eu sou uma videira. Ele diz, eu sou a videira, e como se não bastasse, ele vai dizer, além de ser a videira, eu sou a verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E aí, gente, então, dentro dessa construção que nós estamos fazendo, nós precisamos entender. Então, o cerne de João 15 é a videira. Cristo declarando, eu sou a videira. E aí, gente, durante todo João 15, nós vamos encontrar, então ele apresenta a videira e ele vai falar sobre permanecer. Ele vai apresentar o pai como agricultor e ele fala sobre permanecer. Ele fala sobre os ramos e ele vai falar sobre permanecer. Ele vai falar sobre os frutos e vai falar sobre permanecer. E aí Jesus declara, eu sou a videira, eu sou o eixo, eu sou a vida, eu sou a estrutura segura, como Maicon disse, né, uma rocha firme. E ele vai declarar que eu e você somos os galinhos, os raminhos, frágeis galhos que somos. Ele vai dizer que esse sou eu e você. E aí ele vai nos ensinar que esse galinho, sabe? Esse galinho, ele precisa estar conectado com a videira, com o eixo, com a estrutura, com a vida. Porque deixa eu te falar uma coisa importante. A vida, nutriente, a seiva, ela vem da videira. O galho, ele só recebe, mas o fruto, que o galho não gera fruto. O galho só é ali um conector.
Quem gera o fruto é a videira. Porque se você tirar o alimento, você pode ter um monte de galho, mas você não vai ter fruto. Então, a videira é a estrutura. O galho é alimentado, recebe o alimento da videira. E aí, gente, esse verbo permanecer vai aparecer mais de 11 vezes nesse capítulo. Eu vou te dar uma dica. Quando uma palavra, toda palavra na Bíblia é importante, tá? Até um mais com S, mais com I, qualquer palavra. Mas quando ela se repete, aí você vai dizer, peraí, mas quando ela se repete 11 vezes, olha, eu tenho a impressão que Jesus está realmente querendo falar muito com a gente sobre permanecer. Mas olha que interessante, gente. Essa palavra permanecer, ela tem um significado um pouco mais profundo aí no grego, que significa, olha que interessante, habitar, continuar, fazer morada. Sabe o que Jesus está ensinando? Ele está insistentemente dizendo para a gente permanecer, porque Ele está nos ensinando que eu e você, como ramos, precisamos estar continuamente conectados com a videira. Essa repetição de Jesus, gente, não é acidental, não é um jogo de palavras, tem um propósito. E sabe por que se repetiu tantas e tantas vezes? Porque Jesus sabia que eu e você e aqueles homens que estavam diante dele seriam tentados inúmeras vezes a não permanecer. Jesus sabia que existia uma força contrária a permitir que aqueles homens permanecessem. E a realidade é que aqueles 11 ali, eles escutam então isso, e o que vai se desenrolar na história nos deixa claro que por várias e várias vezes aqueles homens viveram circunstâncias que foram um convite para que eles não permanecessem. Eles foram perseguidos, gente. Eles tiveram medo, eles ficaram perdidos ali, o nosso mestre morreu, o nosso amigo morreu. Muita coisa aconteceu na vida daqueles homens e que foi convidando inúmeras vezes para que eles não permanecessem. Mas aí, quando nós olhamos o significado dessa palavra permanecer, nós entendemos que Jesus está dizendo: ei, ramos, ei, galhos, vocês acidentalmente não vão continuar conectados em mim. Façam força, façam violência, perseverem para que vocês continuem conectados na videira. Insistam, persistam, permaneçam, porque muita coisa vai acontecer para que vocês saiam, para que vocês se desconectem. E aí ele diz, olha, deixa eu falar, quem entendeu que é ramo e que precisa da videira, vai entender que encontros ocasionais não geram vida no galho. Quem entendeu de fato qual é o significado da videira, vai entender que permanecer é um convite para que a gente não seja visita na casa de Deus, mas para que a gente habite na casa de Deus. É um convite para a habitação. Não são os encontros de domingo, meus irmãos, que vai fazer com que eu e você a gente permaneça. Isso aqui nos ajuda, mas é a nossa insistência, a nossa persistência que vai cada dia mais nos conectando a essa videira. Eu e você somos convidados a permanecer uma vida constante e não experiências isoladas com o Evangelho. Experiências isoladas, meus irmãos, não nos conectam na videira. No máximo são uma sinalização que a videira existe. Mas é permanecer, entendendo que esse permanecer é um convite para que a gente habite na videira.
A videira é o nosso lugar de habitação. Hoje, meus irmãos, assim como aqueles homens ali, eles foram pressionados a não permanecer. Eu e você temos um longo currículo de circunstâncias que nos convidam a não permanecer. E aí, gente, a gente tem aí a distração, a superficialidade. A gente vive num tempo que chegou esse dia que existe evangélico nominal. Chegou esse dia. E deixa eu te falar um negócio. Eu já achei isso engraçado. Hoje em dia, meu coração dói em ouvir que existe um evangélico nominal. Que existe alguém que um dia a videira já sinalizou e ele decidiu não permanecer. Isso definitivamente, meus irmãos, não é engraçado. Eu até diria, isso é uma desgraça. Ter gente que usa o nome de Deus para suas próprias conquistas e para legitimar obras da carne, desejos da carne, usa o nome de Deus, usa o nome da videira para legitimar. Isso é uma desgraça. Permanecer, meus irmãos, não é automático. Precisa ser intencional, intencionalidade. Permanecer também não é momentâneo. Precisa ser algo contínuo, contínuo, contínuo. Permanecer também não pode ser baseado nas nossas emoções. Porque deixa eu te falar, as nossas emoções são traiçoeiras. Sabe uma coisa que eu aprendi um dia com os bravos, que mudou a minha vida? Eles falaram a respeito da adoração que a gente entrega a Deus. Então, eles falaram assim, já viu quando você está meio, não está muito bem da vida? Aí você chega na igreja e fala, hoje eu vou ficar sentado. Já aconteceu isso? Aí você chega no prédio e fala, hoje eu não estou muito bem. Aí a pergunta deles foi, o que a dignidade de Deus tem a ver com como você está hoje? Absolutamente nada. E aí, gente, eu tenho exercitado isso. O negócio, olha, não se enganem quando você vê alguém pulando ali. Dentro pode estar a maior tribulação que você não consegue imaginar. Mas é gente que aprendeu que o Senhor é digno até quando as coisas não estão bem. Ele é digno de quando a coisa, sabe, a casa está caindo, como o crente gosta de falar, está um deserto, mas a gente está lá adorando a Deus, porque a dignidade dele é maior do que as minhas emoções. E deixa eu te falar, a dignidade dele não é refém das minhas emoções. Ele é digno, apesar do que eu estou vivendo. Ele é digno, mesmo passando situações difíceis. Ele é digno, então permanecer não pode ser uma mera emoção. Também envolve as emoções, mas não pode ser só a partir das emoções. Permanecer é habitação. Mas então Jesus não fala apenas da videira. Então, ele se declara, eu sou a videira. A gente está vendo aí que o permanecer vai permeando todo o texto de João 15. Mas agora ele vai apresentar para a gente quem que é o agricultor. Quem é que cuida? Porque videira tem que ter alguém que cuide, né? Alguém que coloca a mão, que se suja e trabalha ali, cuidando da videira. Gente, videira é uma planta barra árvore bem complicadinha, sabia? Tem várias fases. Eu não estou falando da gente não, hein? Estou falando da videira. Mas podia ser a gente, né? Também. Mas a videira, a planta, é bem complicadinha. Exige esforço ali do agricultor. Tem várias fases que a videira passa. E aí, ele vai, então, se apresentar. Eu sou a videira verdadeira. E aí ele vai apresentar o pai. E ele vai dizer, e o pai é o agricultor. Olha que maravilha. Você já parou para pensar que nesse processo de sermos ramos, entendermos que Cristo é a videira, quem cuida da gente é o Pai? Eu não sei se isso te alegra, mas me alegra muito. Saber que quem cuida, quem faz esse negócio dar certo é o Pai. Ele é o agricultor. E olha que interessante, gente, desde o início da Bíblia, lá em Gênesis 2:8, Deus se apresenta como um agricultor. E ele fala assim, que ele foi quem plantou o Éden. Então, desde o início, Deus não é só aquele que cria, mas Ele é aquele que continua cuidando da sua criação. Ele continua envolvendo. E é interessante que essa figura do agricultor, o agricultor, a gente suja mesmo a mão.
Ele coloca ali a mão, tem terra envolvida, tem sujeira, tem o tempo certo. Esse é o agricultor da minha vida e da sua vida. É um Deus, é o Pai que está envolvido para que eu e você permaneçamos, então, conectados na videira. Nós somos ramos, não estamos abandonados, não estamos. Existe um agricultor, gente, ele está atento. Deus não apenas planta, mas Ele cultiva. Isso muda tudo. Se a videira tem um processo, eu e você também temos. E nós não estamos sozinhos. O agricultor está envolvido pacientemente com todo esse processo. Então, eu e você somos os ramos, gente. O fruto aparece no ramo, mas não é produzido por ele. É produzido pela vida da videira que sustenta o ramo. O ramo não é fonte de vida. Escute isso, o ramo não é. Ele é dependente da videira. Tira o ramo, joga no chão. A Bíblia vai falar que ele vai fazer o quê? Secar. Não serve para nada. Você vai lançar ele no fogo. Não serve para nenhuma coisa. Agora, conectado na videira, ele faz o que? Ele dá fruto. Algo aconteceu. Então, esse ramo, esse galho, ele não tem uma vida autônoma. E olha que interessante, em algum momento da história, e a gente sabe onde isso começou lá no Gênesis, eu e você somos convidados por esse mundo, por esse sistema, a abraçar a independência como se fosse isso que validasse a nossa vida. Aí a gente olha para João 15 e aí a gente olha e fala, quem sou eu na fila do pão? Um galinho que se estiver fora da videira não serve para nada. Essa sou eu e é você. Nós somos esse galinho que fora, esse raminho que fora da videira não tem absolutamente nenhuma função. O ramo só permanece vivo e frutífero enquanto permanece ligado à videira. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite de identidade. Talvez em algum momento alguém disse que você é vitorioso, que você é incrível, que você é um espelho, que você é sensacional. Deixa eu te falar, eu e você somos um galinho. É isso aí, uns maiorzinhos, uns menorzinhos. Nós não somos fonte, amém? Somos 100% dependentes. Nós somos aqueles que não abraçaram, rejeitaram a independência e disseram, eu sou ramo e eu quero vida. E eu sei que quem gera vida é a videira. Então, é aqui que eu vou permanecer. Esse sou eu e você, esse somos nós aqui nessa noite. Nós precisamos abraçar essa ideia de que nós somos, sabe, o protagonista. Nós somos o ramo, ali, ó, dependente da videira. E aí, gente, o texto também vai nos mostrar como é que esse agricultor, ele age. Gente, o agricultor está trabalhando. Nosso agricultor está trabalhando, o pai está trabalhando. E vai nos dizer duas coisas que esse agricultor faz. Ele remove e ele poda. Gente, fique feliz se for poda. E chore se for para remover, amém? Se for poda, dá um glória. Tá tudo bem, porque só poda quem ainda está, quem permanece. Você agradece a Deus. Enquanto tem poda, significa que o ramo continua ligado à videira. Porque quando tira, deixa eu te falar, a Bíblia vai falar que ele é lançado no fogo. Acabou. Você consegue entender como isso é extremamente sério? E aí vai dizer que o agricultor, então ele remove. Olha que interessante. Não precisa abrir, mas só ouça aí no seu lugar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Que não dá fruto, ele tira, limpa e limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Aí no 6 ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Ele está falando isso, e eu quero que você tenha isso em mente essa noite. Ele está falando isso para os 11, né? Eu já te disse que Judas já tinha saído. Judas saiu no capítulo 13.
Nós estamos agora no capítulo 15. Judas saiu, capítulo 13, versículo 30, vai dizer: Judas saiu e era noite. Olha que interessante, Jesus está falando sobre permanecer. E nós temos uma aula ao vivo de alguém que não permaneceu. Olha que interessante, alguém que esteve perto. Alguém que compartilhou a vida, mas não permaneceu. Tinha a aparência de ramo. Tinha, de repente, deixa eu te falar, tinha até as palavras: misericórdia, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder. Tinha o linguajar. Mas deixa eu te falar, a maior evidência de ramo não é exterior, mas é no coração. Antes de Judas trair Jesus publicamente, silenciosamente, o coração dele já tinha traído Jesus. Antes daquilo se tornar público, para todos poderem ver, no coração, Judas já tinha saído da videira há muito tempo. E aí Jesus, ao vivo e a cores, ele está dizendo para aqueles homens: permaneça. Permaneça, eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha, não se preocupe, a videira sustenta. O pai, ele é o agricultor, ele cuida. Fiquem seguros, vocês estão na mão de um bom Deus. Permaneçam, permaneçam aqui. Judas, gente, esteve perto de Jesus, mas ele não permaneceu. Tem gente que tem um encontro com aquilo que Jesus pode fazer, mas não tem a revelação de quem Jesus é. E aí nós vemos, vez após vezes, gente vindo até os templos aí espalhados, os prédios espalhados, atrás daquilo que Jesus pode fazer. Mas deixa eu te falar, ramo sabe quem Jesus é. Eu sou a videira verdadeira. Então, quando a Bíblia vai nos dizer que o agricultor, ele remove. Remover, gente, é tirar. É tirar, é lançar fora. Mas tem uma coisa interessante também. Existe uma outra tradução que não muda esse sentido, mas acrescenta, que é interessante dentro desse remover. Quando a videira, ela começa a crescer, e aí, gente, imagina vários galinhos. Ela cresce sem direção. A videira, ela vai precisar que o agricultor, que o pai, comece então dando direção para que ela cresça de forma adequada. Então é muito comum que a gente veja ali na videira, vai ter algo para sustentar o crescimento dela. E aí, olha que interessante, então aqueles ramos começam a crescer. E se eles tocarem o chão, isso é prejudicial para a videira. Não pode, porque isso vai impedir que ela produza boas uvas. E aí, olha que coisa interessante. Vez ou outra, quando esse crescimento começa, então esse agricultor, essa pessoa que cuida, ele vai ter que levantar esses ramos para que então ele comece e siga crescendo na direção certa. Deixa eu te dar outra boa notícia. Enquanto o agricultor está te levantando, amém. Enquanto o agricultor está podando, amém. O problema é quando a gente chega num lugar onde o agricultor nos tira, nos arranca fora. Então, além de tirar, o agricultor é responsável pela poda. E aí, gente, a poda, a gente pode entender em muitas estações da nossa vida essa poda de Deus. Só que existe algo que a gente vai precisar, que a maturidade em Deus vai nos fazer entender. A poda, se a gente não entender quem é o agricultor, e que talvez a gente não entenda agora o que ele está fazendo, mas a gente confia, vai entrar entre a gente algo chamado ofensa. A gente se ofende com o que o pai está fazendo. Mas veja que interessante. Quando a videira, então, ela começa a crescer, chega uma época que ela dá muitas folhas. Você lembra aí daquela folhinha, né, da videira? Muitas. E para dar o fruto correto, o agricultor vai ter que vir podando e tirando aquelas folhas. Por quê? Aqueles raminhos, os galinhos, precisa que a luz do sol penetre ali, para que então, a partir da videira, o ramo consiga dar um fruto doce, um fruto adequado.
Mas aí, gente, talvez a gente tenha a imagem do agricultor na poda, com aquele tesourão, né? A gente já pensa, meu Deus, vai vir luta, vai vir batalha. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Confia no processo do Pai. Quando nós conhecemos quem é o agricultor, nós crescemos em confiança, em entender que a poda é necessária não para nos matar, mas para que eu e você, a gente permaneça. Para que a gente permaneça, para que a gente permaneça. E se a poda é necessária para que a gente, então, permaneça na videira, que venha a poda sobre nós. Que venha a poda, porque se é isso que vai permitir que eu continue conectado na videira, se eu conheço quem é o agricultor, se eu confio nele, tá tudo bem ser podado por ele. Poda, meus irmãos, é cuidado. É o Pai limpando, é o Pai purificando aquela videira. Deus não faz isso para nos ferir, para nos matar. Ao contrário, Ele faz para que eu e você sejamos fortalecidos. E o permanecer também, olhem na sua Bíblia, o versículo 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então nós vimos aqui quem é a videira, Cristo é a videira. Nós vimos aqui que o Pai é o agricultor. Nós vimos aqui que os ramos sou eu e você, e nós estamos construindo juntos que permanecer é uma necessidade vital de todos aqueles que entenderam quem é a videira. Então nós entendemos isso até aqui. E aí, a João 15:7 vai dizer assim, ó, se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, vocês pedem o que quiserem e será feito. Chegou a nossa hora, amém? Depois de poda, depois de corte, depois de dor, chegou a nossa hora. Olha, ele diz assim, pede o que quiser que eu vou conceder. Muito engano da nossa parte, né? Que engano da nossa parte. Ora aí, pede o que quiser. Esse versículo, gente, é um versículo muito mal interpretado. Mas eu quero chamar a sua atenção para a seguinte coisa. Permanecer. Quem permanece? João 15:7 vai nos dar duas palavras muito importantes que precisam fazer parte da vida dos ramos que desejam permanecer. Palavra e oração. Deixa eu te falar, não existe outra forma. Talvez a gente venha pensando, nossa, quantos passos eu posso dar para permanecer? Qual é a performance que eu preciso abraçar para permanecer? Gente, oração e palavra é atemporal, não importa o tempo, não importa a estação. Oração e palavra é a identidade do ramo. Faz parte do ramo. Eu e você precisamos entender, não existe um segredo, é palavra e oração. Sabe aquele negocinho que a gente aprende quando é criança? Leia a Bíblia e faça a oração. Quem lembra disso? Olha, glória a Deus, vários anciões de dias aqui. Vários. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E aí tem gente, né, que diminuiu, né, gente? Glória a Deus, né? Mas se você quer permanecer... Entendeu, né? Brincadeira, gente. Se você quer permanecer, gente, é orando e lendo a palavra. E aí, então a gente sabe, precisa ler a palavra. Como o Harold sempre falou, leia a palavra toda e sempre. Leia, quando que a gente lê a palavra? Quando a gente está passando um perigo, abre o Salmo 91. Não, leia a palavra toda e sempre. É o único livro, gente, que você vai ter que passar a vida inteira lendo ele. E você vai passar a vida inteira lendo ele e ainda sempre vai ter mais para entender desse livro, para entender a revelação de quem é o protagonista deste livro. Não tem fim. Leia a Bíblia toda e sempre. E aí, ore sempre. E aí ele vai dizer, então, você vai orar, vai pedir o que você quiser e vai acontecer. Não é isso. Eu tenho essa má notícia para te dar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós entendemos a nossa identidade, então, de ramo, entendemos quem é a videira, entendemos que precisamos permanecer como ramos conectados na videira, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos tornamos tão íntimos da videira,
tão íntimos do coração da videira, tão íntimo dos planos da videira, as nossas orações começam a estar de acordo com a vontade da videira. Sabe quando as nossas orações, a gente pode pedir o que quiser e vai acontecer? Sabe quando isso vai acontecer? Sabe quando nós vamos viver isso? Quando a gente começar a orar aquilo que a videira está orando. Quando a gente começar a orar aquilo que está no coração de Deus. Quando a gente começar a orar fazendo parte do plano da videira. Para onde a videira está olhando? O que é que a videira está fazendo? Sabe quando a gente vai viver essa bênção de ver todas as nossas orações sendo realizadas? Quando a gente for tão íntimo, quando a gente permanece durante tanto tempo na videira, que as intenções do nosso coração são transformadas. Porque há um grande desafio na oração, que são as intenções. Porque tem muita gente que está se relacionando com Deus, está se relacionando com a videira e pensando, o que a videira pode fazer? O que a videira pode me dar? Mas quem é ramo está fazendo uma oração diferente. E está dizendo assim, ei videira, o que você está fazendo agora, nesse tempo? Deixa eu participar daquilo que você está fazendo. E aí a gente vai começar a ver acontecendo coisas na nossa vida que a gente vai dizer, uau, eu já orei isso. Um dia eu orei isso. Mas é porque, meus irmãos, porque eu e você, como ramos, nós somos convidados a orar segundo a vontade de Deus e não segundo as intenções desse homem caído, que quer coisas para si, que quer vantagem, que quer que tudo dê certo. Quero carro, quero casa, quero terreno, quero roupa, quero saúde, quero. E aí a videira está dizendo, ei, ramo, comece a orar aquilo que está no meu coração. Então você vai viver a experiência de orar tudo que você quiser. Mas é porque agora você está tão íntimo da videira que aquilo que você quer é aquilo que a videira quer. Não é mais aquilo que você quer, mas é seu coração. Ele está tão entrelaçado com a videira. Você tem permanecido durante tanto tempo com a videira. Você é tão íntimo que agora aquilo que sai de você é a vida da videira. Não são mais as suas intenções, não são mais as minhas intenções. Quando a gente é criança, gente, escute isso. Uma vez o Estevão acordou à noite. Estevão é o nosso filho mais velho. E ele é assim, o dono das pérolas. Um dia ele acordou e disse assim, pai, Deus falou comigo. Gente, uma criança, 5 anos, falar que Deus falou com ele é tão legal, né? Aí a gente, fala filho. E aí ele falou assim, pai, Deus falou comigo para falar com você. Meu Deus, tinha até endereço. Deus falou e disse, é com você, pai. Aí o Michael, meu Deus, filho, fala. Deus falou que é para você me levar na Disney. 5 anos. Ó o Adão, gente, é ação ali, ó. Você vê, hein? Mas olha que interessante. Tem problema, meu filhinho pedir? A gente foi, gente, ano passado, gente. Olha que coisa linda. Gente, coisas que só Deus faz. Nunca imaginei isso na minha vida. Gente, tenha fé aí, ó, que seu sonho pode acontecer. Um dia você pode ir na Disney. Não sei se você sonha com isso, eu nunca sonhei e aconteceu. Mas enfim, esse não é o tema. Vamos voltar para o tema. Mas olha que interessante. Quando a gente é criança, então a gente se relaciona com Deus assim, né? Então, meu filho, pai, é para você me levar para Disney. A oração dele, Deus abençoe o Homem-Aranha, o Super-Homem. Ele orava por cada um dos bonecos. Quando a gente é criança, a gente ora essas coisas. Mas deixa eu te falar, talvez a gente ache isso engraçado, mas em outras proporções, a gente é adulto e está fazendo orações que só tem um propósito, meu benefício. Olha como é interessante. Se a gente não for ramo conectado à videira para receber a vida da videira, as nossas intenções vão continuar atrapalhando o nosso relacionamento com a videira. E aí o ramo permanece. As intenções são transformadas. Aí as intenções, elas começam a exteriorizar nas nossas orações, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Tudo começa a ser nutrido por essa vida que vem da videira. E caminhando, gente, para o fim. Glória a Deus, caminhando para o fim. Quando essa permanência é real,
Quando nós somos ramos que permanecem na videira. Então, isso começa a se tornar evidente na nossa vida. E aí, os frutos começam a vir. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. A Bíblia vai dizer em João 15, quem permanece em mim, esse que permanece em mim gera fruto. Fruto, gente, não é esforço meu e seu. Fruto é resultado de um ramo conectado com a videira. Fruto não é a nossa performance. Deixa eu até te falar, os nossos dons são muito bons e eles também são frutos. Ganhar o mundo inteiro para Jesus, isso é muito legítimo e eles também são frutos gerados. Mas eu quero nessa noite te convidar a gente parar de idolatrar fruto a partir do que se faz. Meus irmãos, uma teologia impregnada nas igrejas de que fruto é aquilo que está atribuído ao que eu faço. Eu faço. E aí nós estamos nos esforçando não para estar conectados à videira, mas para fazer alguma coisa. Nós estamos nos esforçando muito, porque nós estamos olhando para o fruto. Mas deixa eu te falar, nessa noite, o Evangelho nos convida a olhar para a videira. O Evangelho muda a disposição do nosso olhar. Talvez a nossa frustração é porque nós não entendemos que quando olhamos para João 15, a beleza, meus irmãos, é do fruto que entendeu que pela sua própria força não pode gerar nada. A beleza, meus irmãos, de João 15 é quando nós olhamos e entendemos de uma vez por todas que o maior fruto, escute isso, o maior fruto da nossa vida, o maior fruto, não é se eu sei pregar, não é se eu sei cantar, não é se eu sei tocar, não é se eu sei evangelizar, ainda que isso tudo seja muito bom, mas o maior fruto que um ramo pode dar é permanecer. Talvez o nosso maior desafio é porque nós estamos perseguindo o fruto que é exterior, quando o Evangelho está nos convidando nessa noite, dizendo, o maior fruto que você pode dar é permanecer fiel por anos. Deixa eu te falar, o ramo, aquele raminho, está ali conectado com a videira. Então ele está conectado, passa inverno, passa primavera, passa outono, passa verão, tem vendaval, aí tem lugar que tem neve, tem lugar que tem um sol para cada um. Aí o ramo está ali, permanecendo conectado na videira. E sabe o que a videira está dizendo? Quando tem épocas que o ramo não pode dar fruto. Tem época que o ramo continua só sendo ramo, mas deixa eu te falar, a videira continua ali, sustentando aquele ramo. Porque o Pai é o agricultor. Porque o Pai nos ama. Porque a beleza, a fonte, a vida não está no fruto, mas está na imponência da videira. Nessa estrutura que nos convida nessa noite, para que eu e você, a gente abrace então a nossa identidade de ramo e diga nessa noite, ei videira, eu quero permanecer. Deixa eu te dizer algo, gente. Qualquer coisa que eu e você a gente faça, e é muito bom fazer. Eu sou uma pessoa que tem sempre que tomar cuidado com isso. Meu DNA está sempre pegando no meu pé. É muito bom, nós precisamos, tá? A gente precisa fazer, mas qualquer coisa que eu e você a gente faça, vai passar, sabia? Sabe, a única coisa que vai durar para sempre é às vezes a que a gente menos dá evidência, que é se relacionar com Ele.
Amar Ele de todo o coração, permanecer nele. Fazer um estudo desse de João 15, não só porque eu vou pregar, mas porque eu quero tanto conhecer Ele, que não importa se a minha audiência são só os meus filhos, eu vou. Meu Deus, João 15, a videira que já tinha sido plantada, isso é sensacional. Eu estou encontrando Jesus toda a história. Deixa eu te falar, eu tive que, durante esses dias, pensar muito a respeito de como eu me aprofundei em João 15. Porque eu me aprofundei, meus irmãos, eu acho até que eu vou botar uma videira lá em casa. Me aprofundei muito, mas teve um momento que eu realmente me perguntei. Agora é hora de você chorar, não é hora de você rir. Teve uma hora que eu realmente me perguntei. Vivian, será que se você não fosse preparar essa pregação, você gastaria? Eu deixei tudo. Eu fiquei 2 dias sem aparecer na school. Eu fiquei trancada, eu não fui no aniversário que tinha hoje para ir. Eu não fui no churrasco que tinha ontem, porque tinha um negócio no meu coração, que era assim, Jesus, eu estou apaixonada em João 15. Eu queria muito que todos aqueles irmãos saíssem apaixonados também pela videira. Tinha um negócio aqui, e eu me perguntei, será que eu estaria tão debruçada assim? Mas deixa eu te falar, um ramo que ama a videira, vai viver encontros como esse, sem ter que preparar a pregação. Quem canta, vai cantar na sua casa para audiência só dele. Mas você entendeu o que é ramo. Você entendeu que o maior fruto que eu e você podemos, então, não gerar, mas vivenciar, é o fruto de permanecer. Eu gosto muito quando... Eu acho que essa música é dos Bravos, mas quando eles cantam, eu sempre me emociono. Acho que eu nunca ouvi isso sem me emocionar. Se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios o teu nome. Isso é a identidade de quem entendeu que a evidência de João 15 não é o fruto. De quem entendeu que a evidência de João 15 é a videira. E eu e você precisamos estar conectados. E eu quero encerrar, gente, dizendo algo muito importante a respeito de João 15. João 15 vai começar no versículo 1, apresentando o Pai e o Filho. E João 15 vai encerrar apresentando o Espírito Santo. João 15, 26 vai dizer, quando vier o Consolador, o Espírito da verdade. Deixa eu te dar uma boa notícia, ele veio, ele está aqui. Talvez você escute essa pregação e você esteja pensando, meu Deus, preciso permanecer. O que eu faço para permanecer? Eu vou ler a Bíblia o dia inteiro. Eu vou orar o dia inteiro. Não, já sei, vou jejuar. Deixa eu te falar. Eu e você nem somos capazes de permanecer. A gente é tão galinho, tão raminho, que a gente nem é capaz. Por isso, a própria Trindade preparou o cenário para que fosse possível eu e você a gente permanecer. Então, Cristo é a videira, o Pai é o agricultor e o Espírito é o elo para que isso se torne possível. Ninguém permanece na força do próprio braço. Ninguém permanece pela performance. Nós permanecemos porque entendemos que hoje há um Espírito que mora aqui e que torna possível eu permanecer na videira. Há um Espírito que ele disse para aqueles homens, fiquem tranquilos. E ele diz isso para a gente, olha, fiquem tranquilos. Esse Espírito vai vir agora. Esse Espírito já veio. Nós precisamos dar lugar ao Espírito. Para que o nosso coração, então, seja inclinado a permanecer. Tá tudo bem, eu permaneço. Tá tudo mal, eu permaneço. A doença chegou, eu permaneço. O dinheiro acabou, eu permaneço. As pessoas me amam, eu permaneço. As pessoas estão falando de mim, eu permaneço. Eu permaneço no auge da minha performance. Ou então, quando eu não tenho nada para entregar, eu permaneço. Você quer uma herança boa para deixar para os seus filhos? Deixe eles contarem que os pais deles permaneceram. Você quer uma família saudável? Deixe as suas gerações contarem de avós, bisavós que permaneceram.
quero te convidar, fique de pé essa noite. Há um convite amoroso de Jesus nessa noite para todos nós. Talvez você chegou aqui nesse lugar um pouco desanimado, um pouco cansado. Mas há uma voz agora te convidando: permaneça, permaneça. Talvez hajam dúvidas no seu coração, mas há uma voz dizendo: permaneça, permaneça, permaneça. Vamos adorar Jesus nessa noite. Vamos adorar aquele que declara sobre nós e se apresenta: eu sou a videira verdadeira. Tem muita coisa querendo ser a estrutura pela qual você constrói a sua vida, mas nessa noite nós estamos aqui através da palavra dizendo: só existe uma que é verdadeira. Todas as outras são frágeis, todas passam. Tem uma que é verdadeira: Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos adorar Jesus nessa noite. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. Tempestade vem e é você que me sustenta, e é você que me sustenta. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Jesus nunca nos chamou, nunca chamou o ramo para produzir vida sozinho. Ele chamou e Ele nos chama nessa noite para nos mantermos e permanecer conectado à videira. Deixa eu te falar, permanecer não é um esforço para a gente ser aceito, mas é o descanso de quem conhece aquele que sustenta. O fruto, ele não vai nascer a partir da pressão do ramo, mas ele nasce da vida que flui na videira. E o Espírito é aquele que torna tudo isso possível. Nessa noite, escute isso, família de Zascope.